meu Rei, aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, amados irmãos e irmãs, interessante que as leituras de hoje, a começar justamente da primeira leitura, nos faz e nos leva a uma reflexão. E o salmo que nós cantamos nos faz compreender essa reflexão por meio da luz. Jesus é nossa luz e salvação. Hoje, a nossa comunidade se alegra porque temos essa possibilidade de fazer nessa primeira sexta-feira do mês essa dedicação
dessa celebração da palavra em honra ao Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, ele tem em nossas vidas e apresenta ao longo de nossa caminhada várias possibilidades de nos espelharmos nele. E justamente na primeira leitura nós vimos Paulo, em uma carta aos Hebreus, falar desse coração de Jesus, mas que pode ser compreendido também por meio das nossas ações. E justamente na primeira leitura nós vimos o coração de Jesus por meio da hospitalidade, visto que Paulo, na primeira leitura, diz: irmãos, perseverai no amor fraterno, não esqueçais da hospitalidade, pois graças a elas muitas pessoas hospedaram anjos em casa. Quando nós recebemos uma visita em nossas casas, ou quando chega alguém que vai pernoitar, nós normalmente organizamos o espaço, não é isso? Nós arrumamos a casa, nós queremos oferecer o melhor ou do melhor que temos em nossas casas para aquelas pessoas que nós hospedamos, mesmo diante de muitas vezes necessidade que nós temos naquele momento. A nossa hospitalidade se revela justamente nessa liturgia ao Sagrado Coração de Jesus. Tem um dito popular que diz assim: o coração de uma mãe sempre cabe mais um, não é isso? E o Sagrado Coração de Jesus, ele não cabe sempre mais um, mas diversos, diariamente. Eu quero que vocês observem a imagem do Sagrado Coração. Olha a imagem do Sagrado Coração. Essa imagem, ela tem uma história interessante. Ela chegou aqui na nossa comunidade logo alguns meses da inauguração, que foi no dia 30 de maio de 2004, lá onde a igreja ainda era ali naquele outro terreno. Ela veio de outro estado. O padre Luizinho trouxe de Roraima, viajou vários quilômetros. Vocês sabem que essa viagem não é uma viagem tão fácil. Aqueles que já tiveram a oportunidade de viajar para aquele estado, até chegar aqui, é uma viagem muito desgastante. E o padre Luizinho, mesmo diante de sua fragilidade, da doença e da idade avançada, trouxe essa bênção para a nossa comunidade, a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ela, em outro momento, passou por uma fase em que sofreu um acidente, foi danificada em um momento, depois foi restaurada. Mas eu chamei a atenção nessa liturgia de hoje, já que nós estamos celebrando ao Sagrado Coração de Jesus, não é justamente naquela visão que algumas pessoas, por não conhecerem a Igreja Católica, acham que nós adoramos imagem. Nós não estamos aqui adorando imagem, nós sabemos disso. Mas eu quero que nós tenhamos essa atenção para essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, porque também na leitura de hoje, se vocês perceberam muito bem, na primeira leitura, ele fala justamente como é que é o perfil daquelas pessoas que se deixam levar pelo dom da hospitalidade, de receber alguém em casa, de ter essa bênção de hospedar alguém, não somente um parente, mas às vezes até um desconhecido. Abrir a porta de nossas casas para direcionar esse dom da hospitalidade. E quando eu falo porta da casa, eu me refiro à porta dos nossos corações. O Sagrado Coração de Jesus, observe que ele está apontando para o coração. Observe. Pela nossa experiência de vida e pelos nossos contextos que nós criamos, nós dizemos que o amor não está aqui, na razão, na nossa mente, mas nós dizemos que o nosso amor está em nosso coração, não é isso? Eu te amo do fundo do meu coração. É assim que às vezes nós falamos diante de nossas realidades, seja para filhos, seja para relacionamento conjugal.
o coração. E hoje justamente nós estamos celebrando em honra ao coração de Jesus. E aí é preciso nós termos o cuidado para percebermos algumas características desse sagrado coração de Jesus. Primeiro, é um coração hospitaleiro, que sempre cabe mais um, e mais um, e mais um. É um coração acolhedor. É um coração que tem empatia, nos faz nos colocar no lado das pessoas que sofrem, das pessoas carentes, diante das nossas ações como comunidade, como ações dentro de nossas pastorais e diante de nossos ministérios também. E se vocês estiveram atentos para o que estavam ao Evangelho de hoje, dentro desse dom e dessa característica do Sagrado Coração de Jesus, e é nele que devemos nos espelhar. Às vezes nos espelhamos em pessoas humanas, não é isso? Eu gostaria de ser igual tal pessoa, eu gostaria de fazer ações igual tal pessoa, eu gostaria de fazer isso, porque alguma coisa, alguma característica naquele coração daquela pessoa, seja nossos pais, nossa mãe, algum ente querido, nos chama a atenção essa prática da espiritualidade e principalmente da proclamação do Santo Evangelho, levando esse Evangelho a todas as pessoas, mas não é um Evangelho que nos gera vida, frio, um Evangelho que ele é compartilhado por meio de nossas experiências humanas, que não é fácil o relacionamento humano. Por isso que aqui no Evangelho, o evangelista fala basicamente desse relacionamento humano que não é fácil, levando ao sacramento do matrimônio. E justamente o evangelista narra essa possibilidade que nós temos acesso por meio da leitura do Evangelho, em que Marcos diz: naquele tempo o rei Herodes se deixou contaminar justamente por um grande pecado, pelo pecado do adultério. E o profeta, ele tem a missão de anunciar o Evangelho e denunciar as injustiças. Por isso que não é fácil a profecia. Profecia não é somente essa situação de receber uma mensagem e compartilhar, mas também no sentido de denunciar as injustiças. Aí então eu não quero ser ministro da palavra, eu tenho medo. Eu não quero ser coroinha, eu não quero ser catequista, eu não quero ser da apostolado da oração, porque eu tenho medo. Eu vou ter que enfrentar as correntes que oprimem e distorcem o sentido do Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que é acolhedor. E justamente aqui apresenta no Evangelho de hoje esse episódio da morte de um profeta. João Batista vai lá com o rei Herodes e diz: você está fazendo a coisa errada, você está se envolvendo com a mulher do seu irmão. E ele gostava muito de ouvir João Batista. Herodes gostava de ouvir a palavra. Por isso, vocês observaram o Evangelho, diz: porém ele ficava confuso. Quando eu fico confuso diante da palavra, é que eu não estou aberto ao Espírito Santo para gerar discernimento em mim, trazer sabedoria e entendimento para compartilhar a reflexão do Evangelho, ou muitas vezes diante de nossas ações pastorais. É por meio do Espírito Santo que ele nos conduz. E a imagem do Sagrado Coração de Jesus se faz presente aí nesse episódio em que justamente João Batista vai lá e mostra para Herodes onde ele estava errando. Ele parou de errar? Não, porque ele estava dominado pelo coração humano. E ele começa e continua com aquele relacionamento com a mulher de seu irmão. E nós vimos aqui em que em um banquete, em uma festa, acontece justamente a morte desse grande profeta, desse grande intercessor, desse precursor que veio preparar um caminho para compreendermos melhor o sentido verdadeiro e as características do Sagrado Coração de Jesus. E nós temos essa alegria, essa possibilidade de termos em nossa paróquia uma igreja como padroeiro
o Sagrado Coração de Jesus. E olha como nós estamos felizes por estarmos aqui. Sei que vocês vieram de muito longe, né? Vieram até chegar aqui, mas demonstrando o conhecimento e esse fervor amoroso do Sagrado Coração de Jesus, da hospitalidade, da empatia, de comunidade com comunidade aqui, vivenciando essa experiência. E olha como estamos felizes. Quantos ministros nós temos hoje? Estou muito feliz. É a primeira vez que eu compartilho uma celebração da palavra com tantos ministros nos fortalecendo. Sabe o que é isso? O reflexo daquele coração que sempre nos motiva a caminhar e chamar cada vez mais pessoas para essa santa missão. Felizes por também termos aqui comunidades irmãs, vocês aqui conosco, nos fortalecendo, dizendo: olha, eu sei que há dificuldade de acreditar na Sagrada Coração de Jesus, mas mesmo com a dificuldade, nós estamos aqui nos esperando no Sagrado Coração de Jesus, no campo da hospitalidade e como você também na missão. Então, que nós passamos por meio dessa celebração da palavra e desse evangelho de hoje, nos espelhar diariamente, todo dia, toda hora, no Sagrado Coração de Jesus, coração amoroso, que nos conduz à missão, nos fortalecendo